Ajuste da água em Matão. Pelo contrato que a prefeitura tem, a Águas de Matão, sempre antes da virada do ano, faz uma estimativa e pede um aumento. E ela diz, olha, precisamos de um aumento de tanto. Embora o contrato estabeleça como indexador, como item, como aquela sopa de letrinhas lá, o IGPM. Então, o IGPM dos últimos 12 meses, calcula-se aquilo e aplica-se na conta, como acontece com quem tem um contrato de aluguel, por exemplo, deve ter um indexador lá, não é? Pois bem, o contrato da água estabelece reajuste pelo IGPM, é o Índice Geral de Preços de Mercado. Muito bem, somados os últimos 12 meses, isso deu 5,50 para ser mais exato, 58. Acho que 5,58. São tantos índices. Mas, enfim... 5,55. 55, tá. Então, o que acontece? Era de se esperar até isso. 5,55. Isso está no contrato, era até de se esperar. Porém, ao argumentar a pedida deste ano, a empresa de água mandou para a prefeitura um pedido de aumento de 9,92%, perto já do dobro. Com possíveis razões ainda daqueles IGPMs que ficaram para trás lá na pandemia, aquela história toda, e que todos os anos tem sido, inclusive, já acrescentado à tarifa de água. Lembre-se que, por exemplo, ano passado foi 10%, porque uma parte era IGPM, a outra parte eram ainda os reajustes de acordo com o contrato de IGPM já de anos passados, que a gente não teria pago e fomos pagando. E agora de novo. Isso causou estranheza. Em todo caso, pedir é um direito da empresa. Aceitar ou não também é prerrogativa da prefeitura, que é quem diz. Vai ser de tanto. Muito bem. E já aguardávamos mesmo uma decisão da prefeitura quando ontem, durante o dia, o prefeito anunciou que, na verdade, vai autorizar o aumento desta tarifa na ordem de 2,75%. Metade do que poderia ser pelo IGPM, praticamente, em números próximos, enfim. Isso, evidentemente, foi anunciado para a surpresa da população. O usuário certamente ficou feliz em saber que, o contrato diz que seriam 5,55, a empresa pedia 9,92, a prefeitura deu 2,75. É claro que o usuário do serviço vai ficar satisfeito com isso. E é sobre isso que nós vamos falar, mas também tentar entender que máquina calculadora calculou de um lado para quem vende o serviço e que máquina calculadora foi essa para quem paga o serviço. Porque essa diferença aí, afinal de contas, é o que nós queremos saber agora. E vamos saber em seguida. Não sem antes ouvirmos a fala do próprio prefeito ao anunciar que, de acordo com a sua decisão, que estará publicada em decreto, inclusive, o aumento é de 2,75%. O anúncio que ele fez ontem durante o dia. Quero cumprimentar toda a nossa população de Matão e pedir um minuto da sua atenção, porque acabo de assinar um decreto que autoriza a Águas de Matão, que é a concessionária de serviço de água e esgoto, a implantar, a partir de janeiro de 2025, um reajuste nas tarifas de água e esgoto da nossa cidade. Estamos tomando todas as medidas necessárias para que a prestação de serviço seja executada com muita eficiência e por preço justo. Nesse sentido, ao receber a solicitação da empresa de que o reajuste de 9,92 e após estudos realizados pelo Corpo Técnico e Jurídico do município, considerando que o IGPM seria 5,58, comunicamos à nossa população que autorizei um reajuste de 2,75, que, ao nosso ver, representa o valor necessário e justo para a prestação desse serviço, respeitando o contrato e o seu equilíbrio financeiro sem onerar desnecessariamente a nossa população. Muito obrigado pela sua atenção. Bem, esse foi um anúncio muito
simplificado da decisão, se limitando a dizer que, de acordo com os estudos que a Prefeitura fez, o aumento terá que ser da ordem de 2,75% e não 9,92% pedido pela empresa e possivelmente argumentado nas suas razões ali junto à Prefeitura, mas esta não. Esta entendeu que o índice correto seria 2,75%. Para ser 2,75%, fica a impressão, então, de que durante este ano nós pagamos um pouco além dos tais saldos que a Águas de Matão disse que tinha. Por uma questão matemática, não estou dizendo que foi isso. Mas vamos entender melhor, porque isso é um pouquinho complicado. Acho que todo mundo tem direito de entender. Às vezes, as pessoas mais simples, que às vezes têm mais dificuldade de entender, também elas precisam saber o que está acontecendo, afinal de contas. Por isso, nós convidamos ao programa o William de Caetano, que é o secretário de Administração e Finanças, um dos responsáveis pelo estudo da Prefeitura, que concluiu que o aumento correto seria de 2,75%. Bom dia, William. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos que nos ouvem. Bom dia também a toda a sua equipe. Bom, William, bem rapidamente, se você conseguir ser sucinto, eu acho que as pessoas precisam entender qual é a origem da dívida que nós, que pagamos a conta de água, tínhamos com a Águas de Matão para todo ano ter um aumento, como veio tendo todo ano aumento acima do IGPM, porque estávamos pagando um saldo lá de alguns anos atrás. Então, a gente tem que começar por aí. Qual é a origem dessa dívida, vamos chamar assim, que nós tínhamos com a Águas de Matão? Daércio, de uma maneira bem sintética e objetiva, em 2020, o IGPM apurado para ser aplicado em 21 foi de 20,92%. Okay. E o IGPM de 21 para ser aplicado em 22 foi de 21% e 0,74%. O que significa? Esses 2 anos, contratualmente, teria que ser tido dado o aumento da água de 20% em 2021 e 21% em 2022, que foi o que o IGPM variou, que é o que o contrato prevê. Okay. Na ocasião, o que foi feito? Teve ações judiciais da OAB, ações judiciais do Ministério Público, a própria Prefeitura não decretou o aumento da água, porém a concessionária conseguiu na Justiça o direito de receber esses valores e ao longo do ano de 2021 até agosto, mais ou menos, pagava-se a água com o reajuste de 20%. Aí, em agosto, foi feita uma audiência pública envolvendo Prefeitura, Sociedade, Águas de Matão, Ministério Público e Câmara Municipal. E nessa reunião, nessa audiência pública, foi feito um acordo, seria feito um processo revisional e que até o término desse processo se limitaria a 8% de aumento em 2021, então agosto a dezembro foi 8%, e de 20, daí para frente até terminar, limitado a 10% de aumento, sendo o IGPM apurado, mais o saldo desses 20%, desses 21% que ficou para trás, até zerar. Então, isso foi acontecendo ao longo dos anos. O processo revisional está em fase final, vai ser apresentado o relatório para a Prefeitura na próxima semana, não apresentou nesta porque nós estamos em Brasília, então na semana que vem será apresentado à Prefeitura o relatório final da revisional. Porém, esse período que ele demorou para ser feito foi cumprindo esse acordo e foi matando esse estoque do passado. E hoje, nessa ocasião, o que nós fizemos quando a Águas de Matão, neste ano, pediu que fosse feito o reajuste? O que eles pediram? Os 5,58 do IGPM mais 4 e pouquinho do estoque. Só que ao fazer o cálculo, né, o que nós fizemos? Pegamos contador da Prefeitura, também economista, pessoas que têm isso, né, mais de 20 anos de experiência com números, vamos dizer assim, e fez o cálculo e colocou o quê? Lá em 2021, quando a Águas de Matão aplicou de maneira, né, os 20% de aumento, né? Isso gerou, não foi 8% de aumento lá em 2021, mas se você fizer a média, foi 16% de aumento que teve em 2021. Então, ao fazer o cálculo agora, nós chegamos que o correto para repassar para a população não é nem o IGPM do ano, é 2,75%. E foi isso que o prefeito Cido decretou,
publicou já hoje no Diário Oficial, já saiu no Diário Oficial do Estado hoje esse decreto, né, o decreto 5.669, que decreta o aumento de 2,75 para a água em 2025, Daércio. Conseguiram entender, gente? Eles foram somando nos anos anteriores porque o IGPM ficou muito alto perto da inflação na pandemia. Então, aplicar 20%, conforme está no contrato, seria uma carga muito pesada, né? 2020, 2021. Então, então vamos aplicar um reajuste menor um pouco, por isso que o ano passado, por exemplo, pagou 10%. Né? Porque estávamos pagando esse tal saldo. E agora, o entendimento seria... Nos argumentos que a Águas de Matão apresentou para vocês para pedir R$ 9,92, eles diziam que a gente devia ainda? Na verdade, Lércio, qual foi a conta que foi feita e apresentada para a Prefeitura? Como se no ano de 2021 fosse o ano todo 8% de aumento. E aí está a questão, porque boa parte do ano nós pagamos em cima dos 20%. Exatamente. Então, se você fizer uma média ponderada, o que é uma média ponderada para a população entender? Você leva em conta o tempo e o percentual. Não é uma média simples, soma tudo e divide por 12. Você coloca os pesos das coisas. Então, alguns meses, até agosto, foi pago 20,90 e poucos por cento. E de agosto a dezembro, 8%. Então, se você pegar e fizer a média ponderada, levando em conta o tempo e esses percentuais, a média do ano é 16%, não 8%. E é isso que reflete agora, no fim, matando o estoque de que teria para trás, entendeu? Bom, então, para simplificar aquilo que já foi muito bem explicado pelo William, naquele ano de 20 ou 21, nesse caso, 21, né? 21. Naquele ano de 2021, lá por agosto, já no segundo semestre do ano, entrou no acordo. Não, então esse ano nós não vamos cobrar os 20% e tal. Só que até agosto nós já estávamos pagando em cima dos 20%. E ninguém descontou esse troço aí, uai. Então agora, esta é a razão, então, porque... Bom, por esse raciocínio, então, a Águas de Matão ou não percebeu, eu prefiro acreditar que seja isso, ela não percebeu que a gente já tinha pago, então. Darcio, na verdade, assim, como você está num processo revisional, processo de você fazer essa devolução de estoque, né, vamos dizer, dos percentuais para trás, né, de trás de anos anteriores, sempre vai ter um momento que você tem que fazer o que chama-se de encontro de contas, que é o que nós fizemos esse ano, ou seja, para tudo, analisa tudo desde lá de trás, e aí você corrige alguma eventual distorção, né? Eu não encaro como assim, nem como má fé de nenhum lado, nem erro de nenhum lado, né, da Prefeitura, ou da Águas de Matão, ou seja lá quem for. Mas quando você está num processo que foge um pouquinho do cotidiano, porque qual que é o cotidiano? Saiu o índice oficial do IGPM, você aplica e ponto, né? Como saiu fora desse eixo, são contas, são cálculos, né, que tem que ser feito, e em um determinado momento, e nós entendemos que o momento era esse, porque já estava chegando no fim esse estoque que eu falo é esse percentual que ficou devendo, né, que ficou para trás, foi quando nós pedimos para a controladoria do município, que são servidores públicos de carreira, com experiência aí larga em contas, né, em matemática, enfim, na contadoria pública, fizeram todo esse cálculo e chegou nesse encontro de contas que o ideal, o correto para que a população recebesse de aumento era os 2,75 e aí mataria todo aquele estoque para trás, né, que teve lá para trás. Foi feito, inclusive, cálculos de como isso se comportou financeiramente, ou seja, a empresa não teve perdas pela conta que foi feito, foi um relatório muito bem detalhado, elaborado lá pelos técnicos da Prefeitura, e foi esse encontro de contas. Então chegou agora o momento, verificamos, fechou as contas, passou a régua e esse é o reajuste, inclusive, como eu disse, já publicado no Diário Oficial hoje, do Estado de São Paulo. Agora, William, siga aí meu raciocínio no seguinte. Se nós não devíamos mais, e se a conta estivesse realmente zerada, ao longo deste ano todo, ou melhor, ao longo do ano que vem, nós teríamos que pagar 5,58%, porque isso está no contrato e é o IGPM. No entanto, a Prefeitura diz que nem é isso, ou seja, é 2,75%, o que me faz supor que ao longo deste ano que nós estamos terminando, nós pagamos 2 e alguma coisa a mais para Águas de Matão. Estou correto?
Dércio, é isso que eu acabei de dizer. Quando você faz esses tipos de cálculos percentuais que não foge ao cotidiano, né, acontece de você em algum momento ter que fazer um encontro de contas para fazer algum tipo de compensação para não ter prejuízo para nenhum lado, né? E o momento foi esse, né? Por isso que está dando menos que o IGPM, porque ao fazer esse encontro de contas, essa análise, verificou-se que o estoque acabou e que agora o IGPM do ano passado foi negativo, então tem vários fatores, né, nessa equação. E por isso os 2,75, nós fizemos inclusive o cálculo para ver financeiramente como isso se comporta, a população não vai ter nenhuma perda, porque você tem essa compensação, né, agora. Então, enfim, toda vez que você tem algo que foge um pouquinho aí do cotidiano, você tem que fazer o encontro para justamente fazer as compensações e para que ninguém saia perdendo, que é o caso como está sendo feito agora, né? Então, com 2,75 abaixo dos 5,58, que seria o que teria que ser dado de reajuste esse ano, né, a população tem esse benefício e, obviamente, não sai perdendo, o Daércio. William, bom dia, Tadeu, tudo bem? Tudo bem, Tadeu? Eu queria perguntar a você se a Prefeitura teme alguma ação judicial da concessionária para tentar reverter esse índice. Não, temer a gente não teme, porque é uma questão, o temer é normal do poder público você ter ações judiciais. Obviamente que a concessionária ela pode contestar isso, ela pode judicialmente tentar reverter, né? Pode até, enfim, aí é justiça, né? A gente não sabe o que sai. Mas assim, os nossos cálculos nós estamos seguros, né? Certo. Inclusive ontem conversamos com o nosso técnico que fez, né, todo o cálculo, parte da equipe técnica, né? Enfim, nós estamos seguros do valor, da quantidade. Tem um processo revisional também em andamento, mas ações judiciais são sempre possíveis, né? Qualquer pessoa pode ingressar com uma ação judicial. Disto que vocês concluíram, deram conhecimento ao Ministério Público? O Dr. Kleber define estar orientado, ou pelo menos esclarecido, sobre o que vocês concluíram aí nesses cálculos todos? Está indo uma resposta, não foi, vai essa semana uma resposta para o MP, porque dentro de um inquérito que está aberto lá para acompanhar esse processo, ele fez algumas perguntas, porque acho que semana passada ou anterior a concessionária divulgou, por conta dela, o aumento de 9,92%. A Prefeitura não havia ainda feito a resposta oficial, né? A concessionária divulgou isso. O MP nos questionou, só que tem vários questionamentos, além do reajuste, e que vai ser respondido para ele ainda esta semana, já está sendo providenciada a resposta, inclusive, né, o doutor Pedro falando, a gente está encaminhando esse nosso cálculo de 2,75. Ok, bom, aguardar agora. De qualquer modo, o ato do prefeito é legítimo e passa a valer, independente de alguma reação judicial, passa a valer a partir de 1º de janeiro, então. Exatamente. O ato do prefeito é legítimo, vale a partir de janeiro. Obviamente que, complementando a resposta da pergunta do Tadeu, ações judiciais podem acontecer e aí, né, temos que discutir a ação e ver qual será a decisão. Se tiver, não tem nenhuma no momento. Mas é isso, Daércio. Foi feito o decreto, publicado hoje, e é esse o valor que passa a valer a partir de janeiro, né, de 2025. Só mais uma coisa que eu não entendi até hoje. Você disse que o processo revisional, para as pessoas entenderem, você tem um contrato de longo prazo, a cada X período, as partes fazem, ou o tomador do serviço, que seja, enfim, fazem um cálculo de perdas e ganhos desse período, pode ser que, para fazer ajustes, aí ao longo do tempo pode ter perda de um dos lados, pode ter alguma perda, então você faz um ajuste. E isso ficou resolvido exatamente, me corrija se eu estiver errado, em 2021, por ocasião dessas audiências. Então iniciou-se ali um processo revisional. E que já dura anos. Isso é tão complicado assim? Ele foi feito, ele finalizou, né, o primeiro relatório, só que quando termina o primeiro relatório que foi feito por uma empresa, ele aponta vários outros análises que deveriam ser feitas, que aí era uma análise mais econômica financeira que não estava inicialmente prevista naquele processo revisional. Então nós pegamos e outra empresa assumiu, que é o IBAM, Instituto Brasileiro de Municípios, e ele está finalizando agora, tanto que ele iria apresentar para nós ontem esse relatório, né?
mas como nós tivemos que vir a Brasília, nós estamos em Brasília, eu, prefeito, o secretário Tião, estamos aqui cumprindo a agenda essa semana, essa reunião de apresentação do relatório da revisional ficou para a semana que vem, né? Que aí é a segunda etapa dela. Então foi feita uma parte, foi concluída, essa parte ela apontou vários elementos, né, que deviam ser melhor analisados e esses elementos foram analisados agora, finalizando. Então, creio eu que no máximo na próxima semana nós vamos ter acesso ao relatório completo para poder tornar público, provavelmente em uma audiência pública, Daércio. Mais uma pergunta final também. Claro. Aquela publicação que a Águas Matão fez, ao pedir esse aumento para vocês, para a Prefeitura, ela também publicou no jornal lá o índice e valores e tudo. Enfim, aquilo é uma obrigação contratual que ela publique ou ela faz por conta própria, afinal? É obrigação contratual, tá. Daércio. Eles têm que 30 dias antes, ou seja, como o aumento é 1º de janeiro, então 1º de dezembro, no máximo, tem que estar publicado no jornal, em jornal de grande circulação, ou a tarifa do próximo ano. Isso é contratual. E daquele modo mesmo que faz, porque ficou uma coisa tão simplória, tão mal explicada ali naquela publicação, que causa mais confusão do que esclarecimento. Só aparece lá, ó, o índice é tanto, os valores passaram a ser de tanto, há até incorreções ali, porque ele lá diz que metade é do esgoto, da empresa de esgoto, metade é da Águas de Matão, e a Águas de Matão fica com uns quase 70% dessa história, pô. Né? O repasse não é meio a meio, não. A empresa de esgoto fica com 32%, né? Porque a Águas de Matão tem toda uma tarefa também de esgoto dela aqui para ser custeada, então ela fica com cerca, aproximadamente 68%. Bom, enfim, aí ela coloca aquilo ali de um jeito, sem explicação nenhuma, cria mais confusão. Não dá para exigir que eles publiquem lá com algum detalhe mais claro para não criar confusão mais? Nós até pedimos esse tipo de ação, né, justamente, Daércio, porque nós não controlamos essa publicação, não passou por um crivo da Prefeitura. Nós também vimos na hora que publicou, entendeu? O que a empresa fez? Ela solicitou à Prefeitura o reequilíbrio, ela mandou lá o documento para nós fizemos uma análise preliminar, pedimos mais alguns documentos para poder seguir com a análise, justamente como eu falei anteriormente, por ser esse encontro de contas final, né, desses estoques de índices tarifários que não foram aplicados lá atrás. Então nós pedimos documentos adicionais, ela mandou esses documentos adicionais, foi feita a análise e agora terminamos agora essa análise com o decreto. O decreto é o último ato desse processo administrativo, né? E tese agora é que poderia ser divulgado. Só que contratualmente eles têm que divulgar isso com antecedência. Então eles publicaram por conta aquele documento, né, sem o aval da Prefeitura, e até nós somos alvos de alguns questionamentos da população, mas como deu? Cria confusão do modo como é feito ali. Não foi jogado ali, né? Mas é isso, Daércio. Contratualmente eles têm que fazer essa publicação mesmo. Sim, mas só poderiam caprichar um pouco mais, faz algum esclarecimento sob pena de criar mais confusão. Muito obrigado a você pela sua... Tem alguma dúvida aí? Podemos encerrar aqui. Muito obrigado a você, William, pela participação aqui. Tenha um bom dia. Eu que agradeço e sempre à disposição.